sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bússola Divergente e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre algo assim que intriga muita gente, que já me pediram sobre isso no Instagram, que é sobre relacionamentos, mais especificamente sobre os casais que por algum motivo precisam se distanciar, tá? Então, isso acontece muito com quem está planejando emigrar, acontece também, se a gente for generalizar para outras áreas, acontece em todas as esferas, né? Desde aquela pessoa que tem que fazer, sei lá, um mestrado em algum lugar, uma pós-graduação, ou vai para a faculdade, enfim. Eu vou falar aqui sobre os casais que se distanciam e aí, de certa forma, passam da modalidade presencial de relacionamento para a modalidade online, tá? Então, esse é o tema do vídeo de hoje. Como base para esse vídeo, a referência ainda não está disponível, tá bom? Porque eu estou utilizando como base nesse vídeo algumas anotações minhas, tá bem? E eu pretendo publicá-las no meu site, barcelospsicólogo.com. Eu pretendo publicá-las em breve. Assim que eu publicar no site, eu vou colocar o texto na descrição do vídeo. Por enquanto, eu ainda não publiquei, porque são anotações. Eu tenho esse costume de escrever essas coisas que ficam me rondando, e esse tema me ronda muito na clínica, mas não só na clínica. Eu reparei muito isso nas pessoas que eu convivo no dia a dia aqui também. Pô, a galera lá da Itália, a galera aqui de Portugal, e então tá sempre presente, sabe? Tá sempre presente esse distanciamento dos casais por alguma razão. Então, qual que é o objetivo desse vídeo aqui, falando sobre esse tema? O real objetivo é basicamente propor uma reflexão para vocês tentarem pensar qual tipo de distanciamento vocês vão viver, ou então qual tipo de distanciamento vocês já estão vivendo, tá? Esse é o objetivo. Então eu não vou bater o martelo para nada, eu vou levantar algumas questões para você conseguir pensar um pouco e, com essas informações que eu estou passando, tentar se situar melhor dentro do seu relacionamento e tentar se conhecer também um pouquinho mais, tá bem? Tópico número 1, tá bem? Eu separei em 3 tópicos e eu vou começar pelo cenário mais catastrófico de todos. E assim, para ser sincero, é um negócio até um pouco covarde de se fazer com a outra pessoa, mas eu vou começar aqui pelo que eu considero o pior dos cenários, dos 3 cenários que eu tracei aqui de distanciamento, que é o distanciamento como meio de fuga do relacionamento. Esse, cara, é porque isso não vai passar de um achismo meu, mas isso eu vejo muito. O distanciamento como meio de fuga. O que acontece nesse distanciamento como meio de fuga? Basicamente, uma das pessoas, um dos elementos aí do casal, cria um pretexto, tá? Criam um falso objetivo. Basicamente a pessoa fala, olha, eu vou para tal lugar, mas eu volto. Ou então eu vou e depois você vai. Ou sei lá, eu tenho que fazer, sei lá, um mestrado em tal lugar e depois a gente vai retomar a nossa vida normalmente, tá? Só que assim, tá certo que essas situações acontecem e pode ser algo sincero, pode ser verdadeiro mesmo. Mas nesse caso aqui eu não estou falando sobre algo de coração, eu não estou falando sobre algo verdadeiro. Eu estou aqui falando de uma pessoa que cria um pretexto para não ter que finalizar o relacionamento. Ou então a pessoa cria um pretexto para finalizar o relacionamento sem finalizar lidando diretamente com o outro, sabe? Tete a tete, presencial, olhar no olho do outro e falar, olha, não tá mais legal, não tô satisfeito, a gente vai acabar por aqui. Então, esse daqui é o distanciamento como meio de fuga do relacionamento. É sobre isso que eu estou falando. Então, o que eu escrevi aqui sobre esse distanciamento como meio de fuga? O distanciamento como meio de fuga do relacionamento
normalmente é feito por pessoas que se acovardam diante do próprio desejo. Isso é aquele negócio que eu estava falando. As pessoas têm que se conhecer um pouco melhor, sabe? A gente tem que buscar esse autoconhecimento. E não é esse autoconhecimento genérico, não, que tem muita gente que vem de negação da realidade como autoconhecimento. Eu estou falando realmente se conhecer, falar o que, que eu quero, o que, que eu gosto ou o que, que eu não gosto. O que, que eu quero para minha vida, de verdade, do fundo do meu coração, o que, que eu desejo de verdade, o que que o outro deseja, o que, que meu companheiro, minha companheira deseja. Né? Então, basicamente, cara, isso é o distanciamento feito por pessoas covardes que acabam camuflando o próprio desejo, seja por medo ou seja por falta de caráter mesmo. Acreditem ou não, vocês podem estar se relacionando com uma pessoa mau caráter, porque a maldade existe. A maldade existe, tá? Por isso que eu estou falando, é bom pensar um pouco com quem você está se relacionando. Será que vocês estão criando um pretexto para finalizar o relacionamento? Ou será que tem um objetivo real, um objetivo verdadeiro por trás desse distanciamento aí que vocês estão fazendo? Que vocês estão precisando de fazer de certa forma, tá? Enfim, lembrando que tem motivos reais, existem motivos reais, mas esse daqui é para realmente alertar, fazer pensar um pouco mesmo, até para ninguém ficar quebrando a cara depois, para ninguém ficar tão frustrado depois, tá bom? Então, é... próximo tópico, vamos falar do próximo tópico: distanciamento em prol da realização de um objetivo individual. Tá certo que o nome é longo, mas eu tentei descrever bem já logo no título desse tópico do que se trata. Isso acontece quando um dos elementos do casal tem um objetivo individual, é só de uma das partes. E aí o casal se distancia por causa do objetivo de uma das partes. Tem problema nisso? Talvez. Talvez tenha problema quando o casal não sabe que o objetivo é apenas de um dos elementos do casal. É aí que mora o problema. Por isso eu retorno, né? Eu falo novamente. Se conheçam. Conheçam quem dorme na mesma cama que vocês. Ou próximo, talvez. Conheçam a pessoa com quem vocês se relacionam. Porque muitas vezes o problema mora aí. É quando as pessoas realmente não sabem por que esse distanciamento está acontecendo. O motivo real. Uma coisa é o que a pessoa fala, outra coisa é o real motivo desse distanciamento. Então, não tem problema nenhum uma das pessoas ter um objetivo que é diferente da outra pessoa. O problema mora quando isso não é claro. Quando isso não é claro, né? Mas esse é mais um dos tópicos, o distanciamento em prol do objetivo individual. Isso acontece bastante, principalmente com quem precisa trabalhar, sei lá, prestar algum tipo de serviço, ou então fazer alguma viagem temporária, tá? Geralmente esse tipo de distanciamento é algo que tende a ser temporário, porque é para realizar um objetivo e depois então o casal retornar para a modalidade presencial. Novamente, tem problema de uma pessoa ter um objetivo diferente da outra? Não, não tem problema nenhum. O problema mora quando isso está camuflado, quando as pessoas não sabem realmente, ou quando as pessoas se confundem, quando as pessoas acham que é um objetivo dos dois, quando as pessoas acham que o sonho... Eita, peraí, vou ter que cortar aqui. Tive que dar um corte rapidinho aqui, mas o que acontece? Não tem problema o casal ter um objetivo diferente, pelo menos em determinado momento da vida não tem problema nenhum. O problema mora quando o casal não sabe disso daí. Esse que é o problema, quando as pessoas confundem os próprios sonhos. Quando uma pessoa confunde o seu sonho com o sonho dela, sabe? Aí que está o problema. Por isso que é o lance: se conheçam, saibam o que vocês querem de verdade para a vida de vocês. Entendam o parceiro, entenda a parceira, saiba o que ele quer, o que ela quer, para evitar quebrar a cara depois, tá bom? Então, não quero deixar esse vídeo tão grande aqui. Esse daqui é um vídeo um pouco mais genérico,
propondo uma reflexão para vocês, para que talvez a partir dessas informações, que muita gente pode considerar básico e supérfluo, talvez vocês consigam se encaixar em um desses tipos aqui que eu propus, tá bom? Em um desses tipos de distanciamento. Talvez vocês identifiquem o relacionamento de vocês dentro de um desses tipos aqui. Então, agora, por último, eu vou falar aqui, talvez seja o melhor dos cenários, tá? Novamente, quando é sincero, quando é feito de forma verdadeira, quando é real oficial, tá? É o distanciamento em prol dos dois. Esse eu acho que é o melhor dos cenários para o casal retomar a modalidade presencial de uma forma saudável, ou seja, vai sair daquela modalidade online, daquele distanciamento que precisou por alguma razão em prol dos dois, vai retornar para o modo presencial e assim, vai ter um relacionamento feliz, amigável, sabe? Cordial, gentil. É esse que é o negócio. Um relacionamento saudável também não significa um relacionamento que não tem nenhuma briga. Não estou falando disso. Todo relacionamento tem divergências. Existem acordos e desacordos em todo relacionamento. Mas quando o objetivo é verdadeiro e é em prol dos dois, pelo menos na minha visão, tem maior chance de dar certo, de ter continuidade e de retomar a modalidade presencial de forma saudável. Mas aí é aquela coisa. Cara, a maioria das coisas que eu escuto falar sempre é em prol dos dois. Não, eu tô fazendo isso pela gente. Eu tô fazendo isso pela gente. Olha o que eu fiz por você. Isso é por nós dois. Eu tô buscando algo melhor para nós dois. Cara, isso é mais comum do que vocês imaginam. E aí, novamente, eu levanto aquela questão. Será que realmente é em prol dos dois? Você se conhece o bastante para saber se isso é em prol dos dois? Você conhece o bastante o seu parceiro, a sua parceira, para saber que isso é realmente em prol dos dois? Falo novamente, para mim esse é o melhor dos cenários. Quando é verdadeiro, quando é realmente feito na verdade, de coração, quando o casal se conhece como casal, se conhece como pessoa individual, tá? Uma redundância aqui praticamente. Enfim, esse para mim é o melhor dos cenários, quando é verdadeiro. Mas será que é mesmo em prol dos dois esse distanciamento? Ou será que não é em prol de um só? Ou será que não é um pretexto para ficar empurrando o relacionamento com a barriga? Ou um pretexto para terminar? Ou então é a pessoa que tem um objetivo individual que ela acredita que é para os dois? E aí? Essa que é a ideia que eu estou querendo passar com esse vídeo. E para finalizar aqui, eu faço uma pergunta a vocês. Qual tipo de distanciamento você está vivendo agora? Ou então, qual tipo de distanciamento você vai viver? Qual tipo de distanciamento você planeja? E será que você está sendo sincero mesmo? Como é que é isso daí? Então, finalizo mais um vídeo aqui para o canal Bússola Divergente. E o texto ainda não está pronto, em breve será publicado no meu site barcelospsicólogo.com, tá bem? Não é mais .com.br, é .com. Caso queiram propor alguma coisa, propor algum tema ou conversar um pouco mais, meu Instagram, @bússoladivergente, ou então aqui nos comentários do YouTube, que eu estou sempre respondendo todo mundo. Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo.